O professor estava aqui conversando comigo assim: se tiver algum adolescente até 18 aí, adolescente até 18, que é para acompanhá-lo ali. Então, só para avisar isso, eu falei: você não vem esvaziar a sala assim não. Irmãos, esse mês, o que comemoramos nesse mês? De novo, o que a gente comemora esse mês? Mês da Reforma Protestante. No ano de 2022, nós estudamos um pouco sobre esse assunto. Nós estudamos uma grande referência nesse assunto é um autor chamado Carl Trueman. Ele tem um livro dele chamado Reforma Ontem, Hoje e Amanhã. Então, na época, tinha 4 palestras dele. Nós chegamos a estudar 2. Tem uma delas que eu penso que nos ajuda muito. E é o tema nosso nessa manhã. Porque tem a ver com a nossa experiência de salvação. Quanto mais os anos caminham, e nós também caminhamos, mais a gente precisa estar bem certo da nossa posição como crentes. Então, a gente quer nesse momento ler um texto bem conhecido, que é esse que está projetado, Romanos 5, versículos 1 e 2. Nós queremos gastar alguns domingos nesse assunto. Então, eu peço a paciência de vocês, porque nós iremos avançar pouco a pouco nesse tema, com implicações, com aplicações para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal, e também com aplicações para nós como igreja do Senhor. Para nós, em relação a tudo que é ser igreja. Então, eu convido a você a ler junto comigo, por gentileza, esses 2 versículos. Romanos 5, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, Deus bendito, nós queremos te agradecer por essa manhã, agradecer pela tua palavra que acabamos de ler, agradecer pelos louvores entoados em teu nome, e nos colocamos os nossos corações em tuas mãos, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, e que o Senhor possa falar aos nossos corações pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém. Dê uma olhada. Sobre o que fizemos, para a gente entrar direto no assunto. Na época que estudamos, como já faz tempo, a gente vai relembrar, fizemos em primeiro lugar uma definição da reforma. E a reforma, Carl Trueman coloca essa definição que parece muito boa. A reforma, ela é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Eu vou fazer uma pergunta para você pensar comigo. Essa aplicação dessa definição, ela pode ser feita somente para a igreja
ou ela pode ser feita para nós como cristãos individuais. Vou ler de novo. A reforma é a tentativa de colocar Deus. Qual Deus? Como ele se revelou em Cristo. Onde colocá-lo? No centro da vida e do pensamento da igreja. Será que nós podemos pensar na nossa própria reforma espiritual? Como? Na nossa contínua tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, não é isso que é a definição dele? Eu estou trazendo ela para o aspecto pessoal também, no centro da nossa vida e dos nossos pensamentos. E nós estamos no espírito da reforma. Olha o que fizemos noutra ocasião. Verificamos uma primeira palestra dele que foi Encontrando o Varão de Dores. A segunda, a ênfase da igreja, que foi esse primeiro tema, né? Em Jesus Cristo e este crucificado. Uma segunda palestra foi os oráculos de Deus. A ênfase nas Escrituras como a base e norma para a proclamação de Cristo. E o nosso tema, queremos começar hoje, é a bendita esperança ou bendita esperança. Seria a ênfase, o destaque da igreja na certeza da salvação como experiência padrão para os crentes. Vamos voltar ao nosso texto, Romanos 5, para a gente entrar em algumas coisas práticas. Romanos 5, ele é um texto que fala muito ao nosso coração. Ele começa com essa palavra, justificados. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só por esse versículo, nós já temos a seguinte situação. Nós somos descendentes de Adão e Eva, somos pecadores, nós nascemos e nos desviamos e nos tornamos pecadores como resultado do pecado que nós herdamos. Num dado momento da nossa vida, o Senhor Jesus, nós gostamos de compartilhar isso, nós nos encontramos com Cristo. Só que, de acordo com os reformadores, Ele nos encontrou. E nesse encontro, nós olhamos para a pessoa dele e o que Ele fez, e nós verificamos que Ele pode nos atender profundamente, perdoando completamente os nossos pecados. Pensando no ambiente de tribunal, por causa de Cristo, por causa da obra dele, nós somos transferidos como réus para uma outra condição de justificados, perdoados completamente. Só que quando nós alcançamos essa graça, algo acontece na nossa vida. Quando alguém verdadeiramente se encontra com Jesus, como revelado na Escritura, essa pessoa nunca mais poderá ser a mesma. Esse encontro é marcante. Sabe por quê? Porque justificados, olha as bênçãos, a primeira bênção, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a primeira bênção que o entendimento da justificação pela fé traz para nós. Nós passamos a ter paz com Deus. É bênção grande. Nós entramos em relacionamento com Deus. Deus passa a ser alguém do nosso relacionamento íntimo. Temos paz com Deus, Ele não é mais o nosso inimigo. Olha, leiam comigo Romanos 5, por gentileza, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que nós éramos de Deus? Inimigos. Não, se fosse só isso era tranquilo, mas não é. Verso 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos, fracos e pecadores. Vem Deus e nos declara o quê? Justos. Isso é um escândalo. Como uma pessoa fraco, pecador, inimigo como eu se torna justo? E eu passo a ter o quê? Temos paz com Deus. É a primeira bênção da justificação. A segunda, que é maior do que a primeira, eu acho. Uma puxa a outra. Olha o versículo 2. Romanos 5:2. Por intermédio de quem nós não tínhamos, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Primeira bênção, paz com Deus. Segunda, estamos debaixo da sua graça. Vocês acham que Deus tem um olhar diferente de Deus nas duas situações ou não? Quando nós éramos inimigos, fracos e pecadores, e agora justificados. É uma diferença absurda. Nós éramos inimigos, por meio de Cristo, após a justificação, nós nos tornamos amigos de Deus, temos paz com Deus, podemos andar juntos com Deus. Não somente isso, nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. A graça de Deus está atuando na nossa vida. Mas eu acho uma coisa maior ainda nos aguarda. Olha o final do versículo 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Podemos resumir as bênçãos que herdamos da justificação pela fé como paz com Deus, obtivemos graça na qual estamos firmes e esperamos ver a Deus. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança de ver a Deus, da glória de Deus. Então nós temos paz, graça e glória. Sabe o que vem na nossa vida? O que nós não gostamos. Problemas. Mas eu falei antes que nós fomos marcados profundamente no nosso encontro com a graça de Deus por meio de Cristo. Olha os problemas como eles vêm. Vem e vem. Na verdade, eles continuam vindo. Olha o versículo 3. Vamos ler juntos? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Não era melhor assim, ó? E gloriamo-nos nas tribulações dos outros. Não era que seria melhor, né? Mas não, gloriamo-nos aonde? Nas próprias tribulações. Você fala, que loucura é essa? Que estoicismo grego é esse da pessoa se martirizar no sofrimento? Não, irmãos, a concepção, o entendimento da vida é outro. Há um Deus que governa todas as coisas, o Deus santo, justo, bondoso e amoroso. Esse Deus veio até nós e nos deu Cristo Jesus, para que nós entremos em relacionamento com Ele. Na verdade, Ele veio, Jesus, para o que era seu, e os seus não o receberam. O que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós adquirimos por meio de Cristo e da justificação uma nova filiação. Nós temos a filiação nossa que o papai e mamãe nos deram.
eles são nossos pais, mas Cristo nos faz filhos amados de Deus. E agora, quando vem os problemas que nós vimos no versículo 3, gloriamo-nos nas próprias tribulações. Olha como a fé cristã, ela é algo pensado, sabendo, tem a ver com a nossa mente. Eu passei a saber, olha o que eu passei a saber pela fé, pela paz com Deus, por estar debaixo da graça de Deus, por estar sendo treinado por essa graça durante a minha caminhada para a eternidade, para ver a Deus. Eu passei a saber que eu posso me gloriar nas próprias tribulações, porque eu sei que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Experiência de vida ou experiência com Deus? E a experiência produz o quê? Esperança. Irmãos, hoje a pessoa se entrega a Jesus, se rende a Ele, começa uma caminhada com Ele. Ela foi completamente perdoada. Ela está debaixo da graça de Deus. E ela espera ver a Deus. E ela tem uma esperança desse tamanho. Vem a tribulação. Ela sabe que está nas mãos de Deus. Ela gloria-se nas próprias tribulações. Ela sabe que a tribulação produz perseverança. Sabe que a perseverança produz experiência. E que a experiência produz esperança cada vez maior em Cristo Jesus. Sabe como ela sabe disso tudo? Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Encontrar-se com Jesus, de fato e de verdade, é encontrar e abraçar o amor de Deus pela fé. Tem outro caminho. É uma coisa impressionante. O amor de Deus, ele é derramado. O verbo diz que ele continua sendo derramado na caminhada cristã. Vamos voltar para a reforma e pensar no que aconteceu com um dos reformadores? Vamos voltar e pensar. Vamos pensar nesse... Um pouquinho antes, pensando um reformador inglês chamado John Bradford. Qual século que aconteceu a reforma? Mas a reforma que comemoramos mesmo, era do século qual? 16. Nós comemoramos no final desse mês, 31 de outubro de 1500 e... Naquele período, que era o período medieval, naquele período, nós tínhamos duas coisas acontecendo. Nós tínhamos o conceito de salvação oriundo do catolicismo romano, e nós tínhamos aquilo que os reformadores estavam trazendo pela Escritura. O reformador inglês John Bradford, ele afirmou que a diferença básica entre a reforma protestante e o catolicismo daquela época, do século XVI, é que os reformadores criam que a segurança da salvação fazia parte normal da fé cristã, e que a posse dessa segurança deveria fazer parte da experiência de todo crente. Então, todo crente, no período da reforma ali do século XVI, diferente daquilo que estava sendo ensinado, tinha a plena segurança na sua experiência, ele tinha certeza da sua salvação. Os reformadores tinham essa compreensão. Então, ao dizer isso, ele de propósito, o John Bradford, ele se refere a duas percepções dos reformadores. Uma das percepções nós falamos agora há pouco: a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Acabamos de falar até das bênçãos da justificação.
por meio da qual o crente ele se apropriava ou se apropria da salvação operada por Cristo. E tinha uma segunda doutrina que eles traziam: a eleição de pessoas para a salvação mediante a escolha soberana e graciosa de Deus. Essa eleição soberana e graciosa de Deus era a estrutura dentro da qual se operava a justificação pela graça. Então, ambas as partes do pensamento da reforma estavam indissoluvelmente conectadas, e ambas apontavam e propiciavam sólidas bases para a segurança do favor de Deus para com os pecadores: a justificação pela graça mediante a fé e a eleição de pessoas para a salvação mediante a escolha soberana e graciosa de Deus. E aí a gente vem e vai para aquilo que iríamos fazer: a experiência de Lutero. Dá uma olhada nessa experiência, para a gente verificar a importância dessa doutrina que pincelamos agora há pouco. Ele era monge, Lutero. Ele tinha travado uma longa e árdua luta com o fato de não ser suficientemente bom para estar na presença de Deus. Essa era a luta do seu coração. Ele não se considerava suficientemente bom para estar na presença de Deus. Só que ele tinha chegado ao limite da resistência humana. Nas tentativas, ele se esforçou o máximo para ir contra e vencer a sua própria pecaminosidade e tornar-se justo. Na tentativa de se limpar, purgar, limpar, purificar o seu pecado, quase que ele enlouqueceu o padre com quem ele fazia a sua confissão. Porque ele começou a gastar horas confessando os seus pecados, horas e horas, por causa da sua diligência patológica com os detalhes da sua vida. A coisa ficou tão assim, importunando, que eles resolveram transferir o monge Lutero para um local mais distante para ele cuidar de uma paróquia. E ele descobriu, olha o que ele descobre nessas inquietações do coração. Ele descobriu que a ideia medieval de que Deus seria gracioso para com aqueles que fizessem o seu melhor, veio a ser uma fonte não de conforto, mas para ele, aquela ideia que ele tinha naquela época, foi uma coisa assim que foi agonia para a sua alma. Ele pergunta assim: vem cá, tá certo, eu vou me esforçar, eu vou obedecer a Deus, qual o padrão que vai julgar o padrão da minha obediência para me ter a segurança de que eu estou agradando a Deus? Como é que eu vou verificar o meu comportamento? Como eu poderia estar certo de que realmente tinha feito o melhor que poderia fazer para estar justo diante de Deus? Se isso era o evangelho, isso não é boa notícia, não. Ele começou a pensar: isso é má notícia. Para Lutero, eram notícias mais do que ruins, significando que não apenas a lei, mas o evangelho, ele servia para acusar e condenar aqueles que levavam a sério a condição da sua alma. A pessoa fala assim: olha, eu vou levar a sério a minha alma, eu vou tentar a obediência para chegar a Deus, mas não vai dar em nada. Como é que eu vou saber se eu conseguir chegar lá? Como eu vou ter segurança disso? Abre em Romanos capítulo 1, por gentileza. Você já entendeu? Ele estava inquieto na alma, ele estava querendo buscar a obediência por ele mesmo para agradar a Deus, ele não conseguiu chegar lá, ele ficou achando que o evangelho é mais escravizante do que a própria lei, e aí ele foi confessar patologicamente o seu pecado, passava horas confessando, não encontrava alívio, manda ele para longe, e ele começa a estudar um livro com aquela paróquia, e o livro é Romanos. Dizem que quando ele chegou nesse versículo 17, algo aconteceu no seu entendimento do que estava acontecendo no seu coração. Vamos ler esse versículo? Visto que a justiça de Deus
se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que ele estava procurando? Lidar no seu coração com a justiça de Deus. E o que ele encontrou na Escritura? A justiça de Deus. Onde ela se revela? Dentro de Lutero ou fora de Lutero? No Evangelho. Algo dentro ou algo fora? Algo que vem de fora. Lutero entendeu que a justiça de Deus, ela não é um padrão externo pelo qual os seres humanos... Você pega uma pessoa, pesa. Pega outro e pesa. Ele entendeu que a justiça de Deus não é um padrão externo pelo qual os seres humanos são pesados na balança e achados em falta ou menos falta. Em vez disso, ela é uma dádiva de Deus pela qual o indivíduo é considerado justo diante de Deus. Dê uma olhada. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como ela se revela? De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Ela é uma dádiva de Deus, pela qual o indivíduo é considerado justo diante de Deus. Em outras palavras, é a pessoa ser incluído no grande propósito salvífico de Deus, conforme foi mostrado em Cristo na cruz do Calvário. Pense comigo numa coisa. Uma pessoa chega e vai até o Calvário. E ela olha o que está acontecendo no Calvário. E ela vê aquela pessoa morrendo no Calvário. E ela está igual Lutero, com as suas lutas, inquietações, procurando paz, procurando o consolo do seu coração, querendo lidar com a sua culpa, querendo lidar com a sua incapacidade espiritual. A alma está inquieta, buscando ao Senhor. Quando ela chega no Calvário, ela encontra essa pessoa, Jesus Cristo, e Ele crucificado. O que ela encontra no Calvário? Essa alma inquieta. Ela encontra o Deus santo e justo executando alguém. Quem? Seu próprio filho. Se Deus está fazendo isso, Ele está procurando manifestar a sua justiça. Só que o que o filho está pagando é pelos pecados. Deus então está vindicando, está buscando ali mostrar a sua santidade. Mas a oferta que está acontecendo no Calvário é uma oferta perfeita. Aquele que viveu perfeitamente, obedeceu perfeitamente à lei, ele está morrendo na cruz do Calvário. Então a lei de Deus está sendo honrada na sua justiça absolutamente. Essa pessoa chega na cruz do Calvário, carregada dos seus pecados. Ela vê aquilo que Deus fez por ela. Eu pergunto para vocês, ela chega com a conta positiva diante de Deus ou com a conta negativa? O que vocês acham? Lutero, quando chegou a esse texto, ele chegou cheio de si com a conta positiva ou cheio de agonias da alma com uma conta negativa? O que vocês acham? Negativa. Quando você chega no Calvário e você vê que ali o Deus justo pode ser agora o justificador, porque Ele tem, entre aspas, recurso suficiente para pagar pelo nosso pecado. Eu percebo que ali os meus pecados foram completamente o quê? Perdoados. A minha mente se afasta um pouco do Calvário e eu vou para outro local. Mas eu fui impactado por aquilo que foi feito ali. Eu saio dali com a conta negativa como chegou, ou eu saio dali com a conta positiva?
cédula foi riscada contra nós, mas eu pergunto o seguinte: com o que eu saio dali de positivo? Remissão dos pecados, o que mais? Justificado, adotado. Por que eu saio do Calvário justo diante de Deus, se eu cheguei lá com a minha própria injustiça? Por que Deus pode me ver justo agora? Por causa da justiça de quem? Irmãos, a justiça de Deus, ela é creditada completamente na nossa conta. Essa substituição, ela é realmente o ponto onde a nossa fé se apoia, a nossa fé se perde. Deus nos substituiu na cruz do Calvário, e Deus agora acredita na nossa conta pela fé a justiça e a obediência de Cristo. Há poder para viver a nova vida. Isso é impressionante. Ou seja, eu percebo que eu fui incluído no grande propósito salvador de Deus, conforme foi mostrado em Cristo na cruz do Calvário. É ali, na cruz do Calvário, que o Evangelho é visto em toda a sua glória. Aonde? Na humilhação e no sofrimento do Deus que se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. A percepção que Lutero teve ao estudar esse versículo 1,17 de Romanos foi compreender que o Evangelho não era uma questão de olhar para dentro dele mesmo, a fim de achar alguma base dentro de mim para ser aprovado por Deus. Mas era uma questão de olhar para fora, para o grande feito salvador, salvífico de Deus em Cristo, como a única maneira pela qual o pecador pode chegar até o Pai. Pensem comigo numa coisa. Abrem 2 Coríntios 5. Por favor. Verso 14. Nós já lemos um dia desse aqui, estamos só relembrando. Vamos ler juntos esse versículo? 2 Coríntios 5, 14. Estamos lá diante do Calvário ainda. Vamos ler esse versículo? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu pergunto para vocês, o verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem hoje não vivam mais para si mesmos. Irmão, você percebe nesse versículo um senso, uma percepção de dívida enorme. Com quem? A quem nós devemos agora? Cristo. Olha o verso 14. Pois o amor de Cristo nos esmaga, nos constrange. Como? Julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos. Volta um pouquinho no tempo. Quando eu chego a entrar em relacionamento com Cristo, qual era a tônica da minha vida? Ou seja, o propósito. Eu estava vivendo para quem?
Para quem Lutero estava vivendo antes dele chegar em Romanos 1,17? Todo o esforço dele era para exaltar a justiça de quem? A justiça pessoal. Eu cheguei lá, pelas minhas obras, eu consegui alcançar um padrão de justiça que agrada completamente a Deus. Quem é que é exaltado? Mas quando nós chegamos na cruz do Calvário, com o coração cansado e sobrecarregado, com o coração entristecido, sem esperança, quem nós encontramos? Aquele que morreu por todos, e logo todos morreram. E eu que vivia antes para agradar a mim mesmo, agora, amorosamente, eu tenho um senso de dívida com quem? Olha o verso 15. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas positivamente, vive para quem? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lembra de Paulo? Ele diz assim, ó. Ele fala, para mim, o viver é Cristo. Lembra que falou para os Filipenses? E o morrer é nessa dimensão. Sabe, olha para onde é que vai os pensamentos. Eu lembrei hoje de manhã do Salmo 27, versículo 1. É a música do coração do cristão. O Senhor é a minha luz. Vamos ler? Está projetado aí? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Como podemos fazer essa declaração? Quem nos capacita para essa declaração? 2 Coríntios 5,17. Olha esse versículo. E assim, se alguém está aonde? Em Cristo. O que essa pessoa é? Nova criatura. O que aconteceu com ela? As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tem só uma pergunta para te fazer. Nós estamos vendo aqui a vida de Lutero. Vamos pensar na nossa vida. Você tem certeza da sua salvação? Para quem você está vivendo? Continuo vivendo para mim mesmo? Ou estou com essa nova dinâmica na minha vida? Vivendo por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Dá uma olhada aqui, essa dinâmica dessa nova vida, ela atinge todos os nossos relacionamentos. Dá uma olhada em 2 Coríntios, aqui perto onde estávamos, 2 Coríntios 5,16. Olha o que Paulo diz. Assim que nós, daqui por diante, a quantas pessoas conhecemos segundo a carne? A ninguém conhecemos segundo a carne. Olha, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Quem se converteu sabe nitidamente, claramente, como ela via Jesus antes e como ela vê Jesus depois de se encontrar com ele. Na experiência de Lutero, isso é nítido.
Na experiência anterior de Lutero, ele vivia para alcançar um padrão de justiça e de obediência que agradasse a Deus. E agora? O que ele percebeu? Percebeu que o Evangelho é algo que vem em nosso socorro, onde eu passo de deixar tentar, de me considerar justo diante de Deus pelas minhas próprias obras, mas eu recebo pela fé. Vamos abrir Romanos 3, 21, para ver como é isso na prática? Olha como Paulo escreveu: eu recebo pela fé a justiça de Deus. Quero que eu ia afirmar. Romanos 3, 21. Vamos ler juntos? Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Onde? Testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Último versículo, 24. Sendo justificados de que maneira? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, todo cristão hoje tem uma experiência parecida com a de Lutero. Lutero entendeu que a justiça de Deus não é um padrão externo pelo qual os seres humanos são pesados na balança e achados em falta. Ela é uma dádiva de Deus, pela qual o indivíduo é considerado, pela graça de Deus, justo diante de Deus. Em outras palavras, ele está incluído no grande propósito salvífico de Deus, conforme foi mostrado em Cristo na cruz do Calvário. Ali, na cruz, o Evangelho, ele é mostrado em toda a sua glória. Como? Na humilhação e no sofrimento do Deus que se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. Olha o Evangelho aqui em 2 Coríntios, de novo. Segunda Coríntios 5, verso 19. Vamos ler juntos? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. O 21. Aquele que não conheceu pecado. Quem é ele? Cristo. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, aonde? Em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Qual é a consequência do que vimos nessa manhã? As pessoas são classificadas em quantos grupos? Ainda mais nessa época nós fazer uma pergunta dessa. Os que estão tentando salvar a si mesmo, conforme a religião de Adão, depois da queda, e os que recebem pela fé o grande presente de Deus, a justificação pela fé somente, na cruz do Calvário. As religiões parecem que podem ser colocadas na experiência do próprio monge Lutero em duas classes: religião das obras, onde o homem tenta salvar a si mesmo, e a religião da graça, que é o cristianismo, onde Deus salva pecadores por meio da obra realizada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Religião das obras,
era o que Lutero cria antes, e ele procurou viver para isso, e a religião da graça. Onde ele encontrou? Na cruz do Calvário. Como? Olhando o que Deus fez na cruz do Calvário. Perguntas de vocês? Eu acho que a gente não vai mais do que esse ponto. Qual texto? Mas qual versículo? O 15. Sim, entendi. Aham. Entendi. A atenção que o irmão chamou, o irmão Paulo, é o versículo 15. No 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. No versículo 15, diz assim: e ele, Cristo, morreu por todos. Se a gente pensa no universalismo, nesse versículo, por causa dessa afirmativa, nós vamos ter dificuldade com a Bíblia toda. Por quê? Porque logo a seguir, depois da vírgula, ele fala: o propósito, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Se alguém diz que é cristão e o foco dele de vida é todo voltado para ele mesmo, ele não entendeu ainda a fé cristã. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, conforme eu afirmei logo no início aqui, que ao falar sobre a salvação e a percepção dela pelos reformadores, tinha duas verdades ligadas uma com as outras, está nesse versículo mesmo. A primeira verdade, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Essa foi a primeira verdade. Até nós paramos um pouco nela. E a eleição de pessoas para a salvação mediante a escolha soberana e graciosa de Deus. É onde se opera a justificação pela graça. Nas duas verdades, a justificação pela fé, quando ela é alcançada, ela é o resultado da eleição soberana e graciosa de Deus. Então, nesse versículo, quando diz, ele morreu por todos, é no sentido de que ele morreu pelos seus, pelos eleitos, para que eles não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você vê que há uma experiência de uma vida nova, conforme nós vimos no versículo 17. Algum outro comentário, alguma outra pergunta? Moel. 5 de quê? 5 de Romanos.
Quem não teria a mesma experiência? Sim, entendi. E nosso pensamento. Irmãos, dá uma olhada. Está perguntando como, aqui em Romanos 5, 1 e 2, nós recebemos as bênçãos da justificação, do perdão de Deus. Paz com Deus, estamos debaixo da graça e estamos sendo preparados para vir a Deus, esperança da glória de Deus. Vêm os problemas, nós somos chamados a nos gloriar nas próprias tribulações, porque nós sabemos o que ela produz. Produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Como é esse crescimento na esperança? Na verdade, cada um de nós, quando nos encontramos com o Senhor, nós somos chamados pela palavra do Senhor a relacionar cada coisa da nossa vida com quem? Com o Senhor. Quando a gente fala na Reforma Protestante, trouxe Deus como revelado em Cristo para o centro da vida e do pensamento da igreja. Nós somos chamados também a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, como revelado na Escritura, e Ele endireitará as nossas veredas. Quando nós fazemos isso, dá uma olhada em Hebreus 6 para vocês verem. Nós progredimos. Os crentes hebreus, nós lembramos disso, eles não tinham progredido, mas observe aqui, e a gente tem, as crianças vão puxar a orelha de vocês também, que eu estou aqui, eu vou parar por aqui, tá, irmão Helder? É porque eu estou vendo por causa do horário aqui. Depois o Miguel está ali, tá? Miguel é um que vai ficar bravo comigo. Pastor, saia daí para a gente ir para aí, que hoje é dia das crianças ainda. A gente traz. E agora? Qual o texto que eu falei, Alisson? Lembra aí, meu irmão? Hebreus 6, perdão. Tem dois textos em Hebreus. O primeiro é o 6, falando dos crentes hebreus. E para tentar responder de forma bem específica, irmão Elton, para a questão da experiência que o senhor perguntou. É 5, Hebreus 5, é um pouquinho antes. Os cristãos hebreus, o título diz aí, ó, não tinham progredido. Eu vou lá para o 13 direto, tá? O verso 11 disse assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, aqui está falando de inexperiência, da justiça, porque é criança. Vamos ler o verso 20, pensar na experiência? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra exercita as nossas faculdades pela prática, e nós passamos a discernir não somente o bem, mas também o... Isso não é crescimento de sabedoria? É crescimento de sabedoria. Eu não vou ler, mas vai ficar de lembrança, Romanos 12. Deus nos trata como filhos, e é para a disciplina que perseverais. Então, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não é isso que ele diz em Hebreus 12? E aí, pensando na experiência, toda a disciplina, Hebreus 12, 11.
Com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto de paz, pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Resumindo a resposta, a questão, nós nos tornamos por meio de Cristo, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, fomos adotados por Deus, estamos debaixo da graça de Deus, sendo treinados para ver a Deus. Nessa caminhada, Deus observa e nos trata como filhos e vê qual aspecto da nossa vida precisa de ser exercitado. E Ele, na sua soberania, Ele nos permite ser expostos a algumas coisas que vai exercitar os nossos músculos espirituais naquela área para que a gente progrida espiritualmente nessa caminhada que estamos rumo à confiança nele. Quem vier à noite vai ver que tem muita coisa no nosso coração que precisa ser trabalhado por essa graça que recebemos e que não merecemos. Muita coisa. Por isso que o tema nessa noite é: as aparências enganam. E às vezes nós temos coisas profundas que precisam ser trabalhadas. E é a graça dessa caminhada com o Senhor, Ele vai trabalhando em nossos corações. Vamos terminar esse momento. Querem ficar de pé um pouquinho para a gente esticar as pernas? E vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Trabalha em nós, Senhor. Continua trabalhando em nós. E perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.